5 minutos, senador. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Inicialmente, presidente, me permita cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, cumprimentar, evidentemente, também o nosso relator, pela sua capacidade técnica, pelo espírito público e pela forma com que conduziu o seu relatório. Um competente, detalhado e preciso relatório. Um relatório que não fala, um relatório que grita, que berra, que materializa todos os fatos que estão relacionados com os crimes cometidos pela presidente afastada, que, se Deus quiser, em poucos dias entrará já para a história como uma ex-presidente. Uma ex-presidente que atentou contra as leis fiscais e orçamentárias do país e, por isso mesmo, mergulhou o nosso país na mais complexa e desafiadora crise econômica da nossa história. Uma crise econômica, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de elevado impacto social. A face mais perversa dessa crise econômica é seguramente alguns desafios que o nosso país já tinha superado, como o desafio da recessão, como o desafio da carestia, da inflação, que voltou de forma avassaladora, corroendo o poder aquisitivo do trabalhador, do assalariado, da família brasileira, senhor presidente. Essa crise, ela produziu mais de 12 milhões de desempregados em nosso Brasil. São pais, são mães, são jovens, são pessoas que têm carteira de trabalho, mas que não têm o que fazer com a sua carteira de trabalho. Mas não apenas uma crise política com elevada repercussão social, senhor presidente. Também uma crise política e também, sobretudo, uma crise moral, uma crise ética que abateu a autoestima, que abateu a moral do povo brasileiro. Não atentou apenas, como determina o artigo 85 da Constituição Federal, contra as leis fiscais e orçamentárias. Atentou também contra a probidade administrativa, se valendo do dolo, da farsa, da fraude para governar, mentiu de forma descarada ao povo brasileiro, permitiu que estatais, bancos públicos, fundos de pensão fossem arrombados para financiar um projeto de poder translocado a todo e qualquer custo, onde o interesse da sociedade brasileira foi tratado de forma acessória. Permitiu que, na prática, uma quadrilha, senhor presidente, se apropriasse do maior símbolo nacional, que é a nossa Petrobras. O resultado, senhor presidente, a consequência disso tudo é, de fato, o afastamento definitivo da presidente da República. E aí, diante de nós, dois caminhos, senhor presidente, duas escolhas. E para cada escolha que fazemos na vida há uma consequência. Em primeiro plano, a perspectiva e a possibilidade de nós virarmos essa página, de nós darmos uma oportunidade ao país para que, com muito trabalho duro, senhor presidente, porque não está sendo fácil e não será fácil reconstruir tudo aquilo que nós temos de um perverso e uma herança maldita deixada pela presidente Dilma e pelos seus aliados. Vai dar muito trabalho reorganizar o nosso país. Mas eu acho que nós precisamos apostar nessa perspectiva e nessa possibilidade. De outro lado, senhor presidente, a volta ao passado, a manutenção daquilo que há de mais primitivo, sobretudo no patrimonialismo, na apropriação do Estado brasileiro, como se o Estado brasileiro fosse um quintal, fosse um anexo, fosse um puxadinho dos interesses desse governo que já vai passando para a história como um governo que legou não apenas a nós, não apenas ao presente, mas às futuras gerações, aquilo que nós não podemos permitir e admitir. Da farsa, senhor presidente, de querer se prevalecer com a máxima de que o voto permite o cheque em branco, o voto permite o salvo-conduto, o voto permite que o governante possa fazer aquilo que bem deseja, como se não tivesse que construir no dia a dia
a legitimidade dos nossos mandatos. Mandatos que não são propriedade particular de quem os exerce, mandatos que pertencem ao povo brasileiro, que pertencem à sociedade e que, portanto, precisam ser administrados em linha com aquilo que deseja a sociedade. Por isso mesmo, senhor presidente, com muita tranquilidade, com a certeza daquilo que estou fazendo e daquilo que é melhor para o Brasil, é que eu estarei votando sim daqui a pouco tempo. Estarei votando sim no relatório apontado pelo senador Antônio Anastasia, que é claro como a luz do dia, senhor presidente. O que a população espera de todos nós é que nós possamos dar uma chance ao Brasil, que nós possamos virar essa página e que nós possamos afastar por definitivo essa presidente que seguramente não honrou o voto dado pelo povo brasileiro. Muito obrigado.